Eduardo Cardoso, a denúncia de delator prejudica Moro politicamente? Prejudica. Independente da pessoa ser delatora ou não, os fatos que ele diz encontram certa correspondência na realidade, independentemente da investigação, se é verdade ou não. Vamos pegar do início. O desembargador, que é pai do sócio de Sérgio Moro, tomou uma decisão afrontando o Supremo Tribunal Federal para que Tacla Duran não viesse prestar um depoimento em desfavor de Moro, no momento em que Apio havia determinado a oitiva desta pessoa. Posteriormente, esta ligação estranha de Apio, que tem que ser comprovado se é verdadeiro ou não, falando com o desembargador. E o desembargador representa contra o juiz Apio, que é afastado sem sequer ser ouvido, contrariando um procedimento normal dos órgãos de corregedoria de justiça. E mais, quem volta para o lugar é a juíza Hart, a pessoa que tinha recebido o depoimento deste delator e simplesmente não parece ter tocado para diante. Ou seja, a acusação que ele faz pode ser verdadeira, pode ser falsa, mas encontra alguma correspondência na realidade. E isso tudo, portanto, volta-se mais uma vez contra Sérgio Moro, que não passa por um bom momento. Aliás, eu vou usar uma frase de Sérgio Moro. Ele dizia que o melhor desinfetante é a luz do sol. Vamos então colocar a luz do sol sobre tudo isso que acontecia na vara de Curitiba. E o CNJ tem uma oportunidade ímpar de fazê-lo ao apurar o porquê aquele desembargador que não poderia desfazer a decisão do STF impediu Tacla Duran de prestar o depoimento. Vamos apurar as condições do afastamento. Vamos apurar por que a juíza Hart, se efetivamente é verdade que recebeu um depoimento, não levou um depoimento tão grave para frente, inclusive um depoimento que fala em pressão de Sérgio Moro sobre magistrados das cortes superiores. Ou seja, nada disso foi tirado do armário, foi colocado no armário. É verdade? É mentira? Vamos investigar, vamos apurar. Por hora, não dá para passar o pano dizendo que nada houve, mas também não dá para dizer que efetivamente não existe um cheiro muito ruim exalando da vara de Curitiba em que se processou a Lava Jato. Muito bem, Samanta, a denúncia de delator prejudica Moro politicamente? Entendo que não prejudica Moro politicamente, até porque ele faz uma série de ilações, imputa condutas, mas não trouxe provas. Inclusive, isso já foi objeto de apreciação da juíza da Lava Jato, que arquivou. E por que ela deve ter arquivado? Porque não existem provas. Ele pode falar o que ele quiser, mas ele tem que comprovar. Aliás, eu acho que quem está numa situação jurídica mais complicada é o próprio deputado ex-delator, porque todas essas acusações que ele faz, ele vai ter que provar. Se ele não provar, ele vai incidir em calúnia. Agora, ele dizer que era agente filtrado, amigo do Cunha, belo amigo, né? Que denuncia, que participa desse possível conluio contra o PT e esses deputados. Eu acho que mais parece uma fala de desespero do que efetivamente algo que tenha fundamento, não é? Ele faz acusações, mas não demonstra nenhum indício de prova para que isso se justifique. Portanto, eu acho que, na verdade, politicamente o Moro sai fortalecido com o discurso de que está sendo perseguido e que há, na verdade, uma caça às bruxas de toda a Operação Lava Jato, que, apesar de todos os erros que aconteceram do ponto de vista formal, de violação de direitos e garantias fundamentais, e nisso acho que eu e o doutor Zé Eduardo concordamos, nós não podemos negar que, do ponto de vista material, foi a maior operação de combate à corrupção. E essa corrupção existiu. Isso não foi uma invenção. Portanto, acho que o Moro sai fortalecido nesse sentido. Eu vou discordar da Samanta. Eu acho que uma acusação que faz alguém ser fortalecido é aquela que não tem nenhuma base de realidade, e essa tem. Há fatos delicados. Ele cita, por exemplo, a participação dele no processo de impeachment de Dilma Rousseff e revela fatos que efetivamente precisam ser objeto de uma apuração. Ou seja, ele cita todo um conjunto de situações que se colocaram no tempo e fala de um modus operandi da Lava Jato que já havia sido objeto de situações de denúncia anteriores. Ou seja, que delatores eram utilizados como braços de apuração por parte daqueles que agiam ilegalmente para combater a corrupção. A corrupção tem que ser combatida, mas não dessa forma. Não com abusos, não com seletividade de réus, não com uma situação em que eu quero atingir meus inimigos políticos e simplesmente poupar os meus amigos, e depois, inclusive, aceitando ser ministro daquele que ajudou a eleger. Ou seja, esse tipo de coisa não se faz. Um bom juiz não faz isso. Um bom juiz procura ser imparcial. E ao ser imparcial, Moro
efetivamente mostrou que nada tinha dessa qualidade. Ou seja, pretextando ser imparcial, ele mostrava sua parcialidade. Ou será que um juiz depois aceita ser ministro da Justiça quando influenciou diretamente no processo eleitoral? Havia um projeto político por trás disso, perseguindo pessoas. E esse depoimento de um delator vem cair com uma luva para esta investigação. Vai se perguntar, diz Samantha, ele está desesperado, mas desesperado por quê, se ele já fez a delação? O que o move nesse momento? Por que ele está falando aquilo? E vários delatores estão fazendo isso hoje, Samantha. Estão revelando que foram pressionados, que colocavam palavras nas suas bocas, que apagavam certas coisas, como ele disse que aconteceu. Quando eu falava alguma coisa incômoda, o doutor Moro desligava o gravador. E dizia claramente, fale com seus advogados porque eu quero isto, aquilo. Isso não é forma de investigar de um juiz imparcial. É quem quer induzir alguém a falar alguma coisa, que não é só ele que fala isso. Vários réus e vários advogados comentavam isso. Aliás, as falas do Intercept Brasil, que foram reveladas, mostram claramente isso. Eram investigações induzidas, conduzidas, com réus seletivos, com réus escolhidos, com alvos seletivos escolhidos. Isso é lamentável. Ou seja, investigar a corrupção, perfeito, mas não desta forma, não escolhendo os corruptos que me agradam e atacando aqueles que não, efetivamente, eu quero destruir. Isto é horroroso, isto é péssimo, é um péssimo exemplo para o Brasil. Aliás, a Lava Jato, cada vez que isto aparece, mostra que trouxe muito desserviço ao país. O abuso ao Estado de Direito é um grande desserviço. Um grande desserviço, porque ele retirou garantias, porque ele atingiu pessoas, ele destruiu imagens e trouxe uma convulsão ao país que não era efetivamente aquela que se desejava quando se deve combater a corrupção com vigor. Em síntese, portanto, sairia engrandecido o Sérgio Moro se fosse uma denúncia isolada, sem nenhuma plausibilidade, mas dentro de tudo aquilo que acontece nesse caso. Ah, não. Tem fatos que podem sim ser verdadeiros. Eu não posso presumir a fraude só porque uma pessoa é delatora. Aliás, as organizações criminosas são pegas através de delatores. É assim que se pega quando eles não se desentendem. E, portanto, vamos investigar a fundo. Não vou condenar ninguém, porque não é do meu feitio. Agora, dizer que Sérgio Moro sai engrandecido com esse conjunto de fatos, com essa confusão demoníaca que o cerca, acho impossível. Samantha. Eu acho estranho que isso só aconteceu depois do afastamento do Moro, de toda essa caça às bruxas à Lava Jato. Porque eu acho interessante que, nesse sentido, quando ele estava prestando delação e o Moro supostamente pedia para não incluir ou não, como agiu o advogado dele? Qualquer advogado de defesa teria denunciado ao CNJ, o juiz Moro, teria exercido a defesa do seu cliente. Por que isso não aconteceu no momento em que as delações foram fechadas? A gente tem um sistema de justiça para isso, a gente tem um Conselho Nacional de Justiça para isso. E acho interessante o doutor Zé Eduardo colocar os abusos da Lava Jato. Sim, a gente sabe que do ponto de vista formal houve abusos, mas o que me causa maior espanto é que esses abusos foram confirmados pelo TRF, pelo STJ, pelo STF. Então a gente tem que começar a rever não só a questão da vara de Curitiba, mas de todo o Poder Judiciário, que foi durante muito tempo conivente e concordando com o que era feito na Lava Jato. Portanto, o juiz Sérgio Moro não era um juiz onipotente, porque o nosso sistema judicial não permite isso. A gente tem segunda instância, a gente tem STJ e a gente tem STF. E acho interessante também quando o doutor Zé Eduardo coloca, e concordo com ele, que a gente precisa de juízes imparciais, né? Imparciais, inclusive politicamente. A gente sabe que o juiz Apio tinha como senha para acessar o sistema judicial o Lula 22, o que já demonstra que ele não era um juiz imparcial, principalmente para comandar a 13ª Vara de Curitiba da Lava Jato. Ele já tinha uma posição política que é inadmissível dentro do Poder Judiciário. Eu diria, Samantha, que as instâncias superiores não confirmaram a Lava Jato, elas desconfirmaram. Quando souberam da verdade, desconfirmaram. As sentenças estão sendo anuladas todas, quando souberam da verdade, quando isso apareceu. Ou seja, um juiz pode ser facilmente induzido a erro pela primeira instância, porque quem coleta provas é a primeira instância. Nós sabemos disso. O juiz da instância revisora, ele olha o que foi feito pelo outro. Mas quando eu descubro que aquele juiz de primeira instância utilizava métodos indevidos, quando eu percebo que as provas que interessavam foram afastadas e as outras foram colocadas, aí o que eu faço? Anulo o processo. Foi o que efetivamente está acontecendo. Um juiz suspeito, cuja suspeição foi provada a posteriori, e um juiz que não tinha competência para fazer julgamentos. E isto foi desconstituído pelo judiciário. Então, o argumento de que o judiciário aceitou
ele é procedente num passado em que não se sabia o que exatamente acontecia na vara de Curitiba. Quanto mais se sabe, mais se desconfirma aquilo que fez Sérgio Moro, que de herói nacional se transforma num grande vilão, o vilão autor de arbítrios inomináveis contra o Estado de Direito, que desestabilizou o país, um país que elegeu Jair Bolsonaro, do qual ele, a posteriori, inteligentemente, dentro da sua ótica oportunista de crescer no poder, foi ministro. José Eduardo, o que me causa um pouco de espanto é que a competência do ministro, do juiz Sérgio Moro demorou tanto tempo para a justiça verificar, porque competência é um elemento formal. Qualquer aluno de direito, a primeira coisa que a gente faz é qual é a ação que você vai entrar, qual é o foro competente. Quer dizer, o TRF confirmou que o Moro era competente, o STJ, o STF, só algum tempo depois eles descobriram que ele era o juiz incompetente. Eu acho que realmente a gente tem que repensar a questão do Poder Judiciário, porque isso é algo que qualquer aluno de direito sabe logo de início. E a gente sabe também que existiram decisões confirmando as decisões do Moro, das demais instâncias, e depois eles verificaram que houve muito tempo depois, o que também causa estranheza. Agora, tudo que está sendo imputado à Lava Jato, principalmente por esse delator, são fatos, suposições, mas que tem uma carência de provas. Tudo que ele falou, ele tem que provar. Se ele não provar, isso não vai passar de bravata. Eu quero ver ele provar esses elementos de que ele está acusando a Operação Lava Jato. Você me permite uma brincadeira, doutora? Claro. É uma brincadeira. Quanto tempo Jesus Cristo demorou para ser inocentado pela humanidade após ter sido condenado por um julgamento injusto? O tempo revela a verdade. É o tempo que depura a verdade. Muitas vezes, no calor da emoção, ou induzidos por um juiz mal intencionado, as instâncias superiores são levadas a concordar com aquilo que não podiam concordar. No entanto, a verdade aparece. É uma questão de tempo. E nesse caso apareceu antes do que efetivamente a história revelaria. Ou seja, os fatos foram aparecendo. E ao aparecerem, demonstrou-se que aquelas sentenças não poderiam ser mantidas. E, portanto, não dá para a gente ficar olhando para o retrovisor. Olha, quando for induzido a erro, os juízes concordaram. Não. Hoje, depois, reconhecendo os fatos, eles desfizeram as sentenças de Sérgio Moro. E mais, trouxe um problema gravíssimo, porque o joio foi confundido com o trigo. E eu vejo pessoas que eu pessoalmente acho que praticaram ato de corrupção sendo absolvidas. Por quê? Porque se utilizou os métodos do abuso, os métodos do arbítrio. São até condenações que têm que ser desfeitas, mas a Lava Jato, ao agir desta forma, prestou um desserviço efetivamente ao combate à corrupção.